Oi, criancinhas, mais um videozinho. Sou Márcia Marins, psicanalista e espiritualista. Não esqueçam de se inscrever no meu canal e também de apertar aquele sininho lá para vocês receberem a notificação de quando eu fizer vídeo novo. Alguém que eu não me lembro o nome pediu lá num dos comentários que eu falasse um pouco sobre o livre-arbítrio, que isso deixa todo mundo louco. Porque nós não temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio é decidir sobre as coisas pela vontade própria. Entendeu? Porque você não tem livre-arbítrio, né? Mas vamos à explicação oculta. Só essa frase que eu falei, isso já caiu a ficha aí, porque você não tem livre-arbítrio, né? Porque você vive decidindo mais pelo que os outros falam, pelo que o Jung chamou de inconsciente coletivo tem aí, ou as coisas as crenças que tem no campo morfogenético, que pela sua vontade mesmo. Mas enfim, nessas alturas você já tem a sua vontade, já conhece, porque usou a preguiça, usou todos os 7 instintos que eu falei nos outros vídeos. Mas por que eu falo que aqui na manifestação nós não temos livre-arbítrio? Óbvio que eu passo 13 meses, que é o tempo de duração do curso de psicanálise e espiritualidade, explicando isso para vocês aumentarem a percepção de vocês, para vocês começarem a compreender que você é, em primeiro lugar, um espírito, e como espírito você é divino. O que é um espírito? Eu vou usar de uma metáfora, porque o que tem no macro tem no micro. É como se você fosse uma célula do todo. E como a célula do todo, você vem aqui manifestar uma função, que algumas pessoas chamam de propósito de vida, outros chamam de missão, cada um dá um nome. E como ocorre? Vou repetir, como tem no micro, tem no macro. Eu sou co-criadora. Toda vez que eu penso e sinto, eu crio uma coisa, eu crio uma realidade, eu crio uma criatura, que também está lá bem explicadinho, tanto no curso do Círculo da Vida como Psicanálise e Espiritualidade. Assim é o todo em relação a nós. Eu sou apenas uma célula do todo. Quem é esse todo? É a somatória de todos os mentais da espécie humana, agregado ao reino animal, vegetal e mineral e angelical e a outras esferas que nem eu conheço. Então, como funciona? Eu tenho um primeiro corpo, que a gente está falando de 7 corpos sutis, né? Vamos falar dos 7 corpos sutis. O primeiro corpo aqui da manifestação é o físico, mas ligado ao todo é o corpo átmico. Então ele está lá, ligado ao todo, ele faz parte. Imagina uma luzona e um fóton de luz, de repente, por algum motivo, né, se desloca. Vai formar um corpo chamado corpo búdico, que é a primeira visão que eu tenho como indivíduo, é a primeira visão do eu individual. Esse corpo vai criar o corpo causal ou mental abstrato. Como o próprio nome do corpo já diz, corpo causal, eu vou endireitar aqui, porque senão reclamo que está fora do centro, tá? Nesse corpo causal já está todas as causas que eu vim manifestar aqui. Já está lá escolhido onde eu vou nascer, que país eu vou nascer, qual vai ser minha mamãe, qual vai ser meu papai, em que momento cósmico eu vou nascer, porque para eu poder exercer a função desse todo, tem que todo o universo estar conspirando. Por isso que tem a astrologia aí, todos os astros numa determinada conjunção, para te dar energia para vir cumprir aquela missão. Ou propósito de vida, ou função. Eu gosto de chamar de função porque fica mais simples, está menos impregnado o termo função.
E ali está tudo que eu vou passar. Lá não existe tempo e espaço. Aliás, em nenhum lugar existe tempo e espaço. Tempo e espaço é coisa do eu, o espírito manifesto que nós convencionamos para poder ter algum parâmetro. Desse corpo causal, eu estou explicando a grosso modo, porque minuciosamente eu levaria 13 meses para explicar, eu, Mari e Tamires, e eu não vou ficar aqui 13 meses falando, né? Porque vocês gostam de vídeo curtinho. Esse corpo causal vai criar um outro corpo que a gente chama de mental concreto, que é onde está o chakra cardíaco, nossos sentidos humanos, que pertence à espécie hominal. É esse corpo que vai compreender essas emanações, vamos chamar de emanações e radiações desse meu corpo causal. Então, quando eu sinto uma vontade no meu coração, é esse corpo causal irradiando. Só que essa vontade que eu sinto vai passar por aqueles instintos humanos, pelas minhas percepções, vai ser misturado com a carga que eu tenho do reino animal, que no xamanismo eles fazem aqueles totem de animal de poder, ou mesmo se pergunta qual é o meu animal de poder, vai vir na sua cabeça, porque a gente sabe. Misturado com o reino vegetal e etc, 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 e eu vou manifestar. Na hora que eu manifestei, já não sou mais eu espírito, eu vontade divina, já está misturado com tudo isso que eu falei. Entende? Então, eu escolhi? Não. Na realidade, eu ponderei. Eu tentei compreender qual era aquela vontade, como que eu ia realizar aquela vontade, se o ego for estruturado, tá, gente? Senão, a gente vai reprimir a vontade. Mas se meu ego estiver mais ou menos estruturado, como é que eu vou realizar aquele desejo mediante a pressão do superego? O superego nada mais é do que a ética, as coisas sociais e a minha própria moral, a minha própria tendência moral daquilo que eu acho certo, errado e etc. E como eu me manifesto, que é o ego. Então eu escolhi? Não, eu não escolhi. Eu teria escolhido quando e onde no meu corpo causal. Só que a irradiação do meu corpo causal até chegar aqui no meu corpo físico, na manifestação, eu deturpo tudo. Por isso que lá nos 10 mandamentos, um dos mandamentos é não adulterarás, que é para você não se adulterar, não modificar aquilo que você tem vontade. Você vai se violentar e fazer coisas que a sua moral impede, que seus valores impedem? Não, gente, não é isso. Quando nós viemos aqui como espíritos divinos nos manifestar, a gente sabia que tinha essa alma que Freud deu o nome de psique, né? Que tem o inconsciente pessoal, depois Jung veio falando do inconsciente coletivo, sabe que tem todas essas coisas para elaborar. E nessa elaboração nós não temos livre-arbítrio. Quando eu penso, eu sinto, e quando eu sinto, eu penso. Eu tenho escolha? Não tenho, funciona assim. O corpo físico, as células do corpo físico vão se envelhecendo, todas as células a cada 7 anos do corpo físico, elas são novas, já mudamos, já é outro corpo físico. Eu tenho escolha? Não, é o processo, é assim que funciona. Eu tenho escolha de ter necessidades fisiológicas? Não, eu tenho necessidades fisiológicas. Eu tenho escolha, sei lá, nem consigo mais pensar em escolha, eu não sei o que vocês chamam de escolha, honestamente falando, não sei. Né? Você tem vontade de ir até um determinado metrô, vamos supor o metrô Ana Rosa aqui próximo de casa. Você vai ter escolha. Se você for realizar a sua vontade, a sua única escolha é: eu vou por esse caminho ou eu vou por esse caminho. Eu vou pela polaridade positiva ou eu vou pela polaridade negativa. Mas que eu vou, eu vou. Entende isso?
Você tem escolha do momento em que você vai ficar com fome? Não. Você tem escolha de quando você vai sentir preguiça? Não. Você tem escolha de quando você vai sentir o orgulho bem usado ou mal usado? Não, a gente não tem escolha de nada. A escolha aqui na manifestação não é escolha, é só aceitação. Olhar para a coisa, enxergar a coisa, aceitar a coisa e manifestar. Quando que eu chego nesse estado de sentir que eu tenho livre-arbítrio ou sentir escolha? Quando eu me entendo como espírito e como espírito sou manifesto, entendo tudo que o meu mental abstrato está irradiando como vontade, compreendo essa vontade, sinto, tenho sensações conforme esta vontade que eu compreendi, logo pensei e manifesto de acordo. Aí eu posso dizer que eu estou dentro do meu livre-arbítrio. Mas se você pensa uma coisa, tem outra sensação e manifesta outra sensação, você não tem livre-arbítrio nenhum. Você está indo pelo arbítrio dos outros. E livre-arbítrio significa você decidir por você mesmo. E o que é aqui na manifestação que você decide por você mesmo? Nada, meu amor. Nem o caminho. Você vai decidir se é mais perto, se é mais longe, que hora que você vai, que hora que você não vai, mas tudo isso conforme o seu interior. Então quem me fez a pergunta entendeu o porquê que eu falo que aqui na manifestação nós não temos livre-arbítrio? Porque esse livre-arbítrio é exercido no nosso mental superior ou mental abstrato ou corpo causal. Compreende? Agora, se você usar os seus instintos bem usados e chegar num momento onde você pensar, ter uma sensação, sentir e agir de uma forma coesa, de uma forma igualzinho, de uma forma harmônica, você está dentro do livre-arbítrio. De hoje, não. Daquele momento onde você manifestou a causa, a função que você ia ter aqui como encarnado. Compreendeu? Se não compreendeu, não tem problema nenhum, porque eu, a Mari Araújo, Tamires Lima, estaremos com vocês durante 13 meses na psicanálise e espiritualidade, pegando os conhecimentos de Freud, pai da psicanálise, pegando os conhecimentos de Jung, juntando com a ferramenta de coaching, pegando toda essa parte espiritual, que eu preferi a parte africana e a brasileira, que é a Umbanda, e os Odus, que é uma filosofia de Ifá, explicando todo esse invisível que vem do hinduísmo, dos 7 corpos e etc, e misturando. Então no curso eu vou falando, olha, Freud fala isso, determinismo psíquico. O que é determinismo psíquico? Determinismo psíquico quer dizer, tudo tem uma causa. Quem falou isso? Hermes Trismegisto falou que toda causa tem um efeito, que tudo tem uma causa. Quem mais falou isso? A Pleiade de espírito lá para Kardec, karma é causa e efeito. Então todo mundo falou a mesma coisa, desde a época de Platão, desde a época de Hipócrates, Jesus, todo mundo falou a mesma coisa. Só que nós, na psicanálise e espiritualidade, vamos juntar tudo que foi falado para vocês entenderem passinho por passinho, de uma forma bem fácil. Significa que vocês não vão ter conteúdo de psicanálise? Não, vocês vão ter conteúdo. Todo conteúdo, os principais conteúdos de Freud, de Jung, de Lacan e de Reich. Que no meu ponto de vista, um foi aprofundando o conhecimento do outro. E junto com isso, misturado essa parte oculta, invisível e que ninguém explica direito. Entendeu? Você espírito, tem livre-arbítrio? No corpo causal, até a página 1 também, porque para você chegar no causal,
houve uma causa antes e que não dependeu de você, mas isso é assunto futuro. Quando a psicanálise e a espiritualidade estiver bem ancorada no campo morfogenético, e se eu estiver aqui, ou se eu não estiver, outras pessoas estarão, vão explicar melhor para vocês essa história do nosso Criador. Mas talvez um dia eu fale, entendeu, querida? Você não tem livre-arbítrio aqui, você tem a manifestação diante dessa psique, que é corpo mental concreto, mais emocional, que é misturado com os seus valores, valor dos outros, valor da humanidade, a sua capacidade, etc., aqui na manifestação. Como espírito divino, você teve. Eu pus no passado, mas é tudo mentira, porque não existe presente, passado e futuro, porque tempo e espaço é uma coisa de nós, espíritos encarnados. Ficou claro? Não ficou claro? Pergunte de novo, eu vou tentar explicar de uma outra forma. Porque como Lacan dizia, o que sai da minha boca nunca vai ser o que chega no seu ouvido, porque você vai interpretar as minhas palavras conforme os seus significantes. Nem livre-arbítrio para falar eu tenho, porque eu falo uma coisa, a pessoa entende outra. Mas isso é maravilhoso, porque ao mesmo tempo dá uma sensação de paz, de espírito, dá uma sensação de amparo, dá uma sensação de pertencer ao todo. E é isso que eu gostaria que você soubesse. Não importa o que você faça, você pertence ao todo, o todo está do seu lado e você, principalmente, estará do seu lado. Legal? Beijo, amada.